Hoje, Mercúrio, que está em Câncer, faz uma quadratura com Netuno, que está em Áries, e a combinação entre o tarô e a astrologia esotérica fica extremamente rica aqui. E porque o tarô é o espelho das energias, tanto individuais quanto coletivas, eu te convido a descobrir o que essas cartas têm para revelar sobre você. Eu sou Renata, sejam bem-vindos ao Conselho. Aqui a gente fala de astrologia esotérica e tarô para o despertar da consciência. Então vamos lá, olha só, Mercúrio ao 4º grau de Câncer, Netuno ao 4º grau de Áries. Eles estão no primeiro decanato, né, dos seus signos. Cada signo, gente, para vocês entenderem rapidinho, tem 3 decanatos, ou seja, o que é isso? Tem 30 graus dentro de si. E cada decanato, que é um espaço de 10 graus, é representado por uma carta do tarô. E isso produz insights inspiradores para que a gente possa aproveitar e integrar ensinamentos de evolução na nossa vida prática, que é para isso que a gente está aqui. Então, olha só, Mercúrio ao 4º grau de Câncer, lembrando que tem vídeo aqui, tá? Sobre o que significa esse Mercúrio em Câncer e que vai até aí 9 de agosto. Te convido para ir lá assistir. Enfim, o primeiro decanato de Câncer corresponde ao 2 de Copas. E o 2 de Copas, ele fala sobre uma conexão emocional, uma fusão, intimidade, espelhamento, receptividade, uma abertura afetiva, uma união psíquica. Mas, obviamente, tem um aspecto desafiador, né? O 2 de Paus também pode falar, no seu lado sombra, de uma dependência emocional, de projeções, de idealização afetiva, daquela coisa de se perder no outro, de absorver energeticamente, né, os problemas do outro. E isso conversa muito com Mercúrio em Câncer, que é um lado da quadratura. É a mente buscando segurança emocional através da conexão. Agora, já Netuno ao 4º grau de Áries, que também tem vídeo aqui sobre o que essa quadratura entre Mercúrio e Netuno significa para você, tá? O primeiro decanato de Áries corresponde ao 2 de Paus. E o 2 de Paus fala sobre o quê? Fala sobre o impulso criativo, uma visão, um desejo de expansão, né? Direção, é a sua identidade em formação, a sua iniciativa, a sua potência pessoal. E aí no lado sombra, o 2 de Paus fala sobre impulsividade, um ego inflamado, uma certa ansiedade sobre o futuro, né? A tendência a agir sem clareza, uma vontade meio desconectada da alma. E isso encaixa profundamente com Netuno em Áries, que é o ego tentando descobrir quem é, enquanto Netuno dissolve a sua antiga identidade. Então, a relação simbólica entre o 2 de Copas e o 2 de Paus é algo aqui que tem o ponto mais profundo, sabe por quê? Os dois são cartas 2. E os 2 no tarô falam sobre polaridade, falam sobre relação, falam sobre escolha, interação entre forças, necessidade de equilíbrio. Esse é o número 2 na simbologia do tarô. Só que o 2 de Copas, ele busca união emocional. E o 2 de Paus busca afirmação individual. Então, gente, esse período aí de 3 de junho até meados de agosto cria uma tensão entre quem eu sou e com quem eu me conecto. E essa configuração mostra um conflito entre a sua identidade individual, que é o 2 de Paus, e a fusão emocional, que é o 2 de Copas. Então, você vai oscilar entre uma necessidade intensa de pertencimento
e uma necessidade de afirmação pessoal. Ó a quadratura te puxando, a energia, e você lá no meio, né? Você vai sentir, você vai querer se unir, mas sem saber quem você realmente é. Na frequência da sombra, isso pode gerar relações confusas, projeções emocionais, uma idealização afetiva, uma dependência, uma certa perda de identidade, impulsos emocionais muito grandes, né? Aquelas fantasias românticas, uma dificuldade de discernir aí quais sentimentos são reais, o que é ilusão. Então, é muita energia de eu estou sentindo algo muito forte, mas isso é intuição ou projeção? Mas, obviamente, existe aí um potencial muito lindo. Por quê? Porque o 2 de copas, ele traz uma abertura do coração. E o 2 de paus traz uma coragem para iniciar a sua nova consciência. Então, esse período, ele pode representar o nascimento de uma nova forma de você se relacionar consigo mesmo e com os outros. O nascimento, um potencial grande para uma relação menos baseada em carência e mais baseada em consciência. Olha que coisa linda! Menos baseada em idealização, idealizar o outro, e mais baseada em verdade emocional, em todos os relacionamentos, não só os amorosos. Então, se eu fosse traduzir essa configuração em linguagem de tarô, eu diria que a alma está aprendendo a amar sem se perder de si mesma. Então, o aprendizado é esse: manter o coração aberto sem abandonar o seu discernimento, sentir profundamente sem perder o próprio centro, desenvolver conexão, sim, mas sem escapar da realidade. Nova era, vamos aproveitar essa época para realmente renascer. Um beijo.